Olá, meus queridos, quero dividir com vocês aqui uma riqueza da Palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 1, verso 12, diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias. Sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos os serviam. E aqui eu quero destacar alguns pontos para que a gente possa extrair o máximo de edificação desse versículo. Primeiro, é saber que quem conduziu Jesus ao deserto foi o próprio Espírito de Deus. Isso é importante notarmos que alguns desertos das nossas vidas, eles serão inaugurados por nós, mas pela condução do Espírito Santo. Alguns desertos, eles são resultados de andarmos de mãos dadas com o Espírito Santo. Não é que ele nos leva para o deserto com o intuito de nos castigar, mas para que vençamos os obstáculos. Para que você passe para outra etapa, será preciso eliminar essa. Então, o findar de uma etapa pode ser o começo de outra. E aquele tempo era um tempo em que Jesus precisava passar pelo deserto, porque ele é o nosso modelo. E como modelo, todas as vezes que você estiver em um deserto, lembre-se, o meu mestre passou pelo deserto e venceu. Algumas coisas nós precisamos entender aqui. Uma delas, a Bíblia diz que o Espírito o impeliu ao deserto, depois, onde permaneceu 40 dias. A nossa estadia no deserto, o tempo que passamos ali, deve ser determinado. Nós não podemos perpetuar, dar longevidade a isso, não podemos também encurtar. Qual é o tempo que nós devemos passar no deserto? Então não passe menos tempo, também não prolongue isso. Israel prolongou seu tempo no deserto porque murmurou contra Deus, porque errou contra o Senhor. Ande direito e o seu tempo no deserto será cumprido e você será aprovado. 40 dias era o tempo de Jesus no deserto. Ele não ficou menos, também não ficou mais. Era o prazo dele. Entenda que a sua luta tem um prazo, ela vai acabar. É o seu deserto. Fique firme durante todo esse tempo. Nesse período, Jesus estava em jejum. Era um tempo de luta. Ele estava enfrentando dificuldades na alma, na carne dele, também as dificuldades da tentação. 40 dias de batalha e ele venceu. Isso é exemplo para nós. No meio das dificuldades, não desista. Cumpra aquilo para o qual você foi designado. Outro detalhe importante aqui. Sendo tentado por Satanás. Olha só, gente, olha só. As tentações são diferentes das provações. Existe o período da prova, onde Deus te coloca em prova, mas tem um período que Ele te coloca diante da tentação. Quando Deus permite que Satanás me tente, é porque Ele está confiando em mim. Ele me credibilizou. Ele já entendeu que eu estou apto a encarar aquela tentação porque eu não cairei. E é isso mesmo. Não adianta, toda aliança passará pela prova. E você tem que ser aprovado, vencendo as tentações. Um outro detalhe desse versículo é que diz assim: estava com as feras, mas os anjos o serviam. Às vezes, além da tentação de Satanás, as feras nos rodeiam. Além da investida do inimigo, existem algumas feras, situações, pessoas maldosas que nos rodeiam. Mas não tem problema. Se você foi guiado pelo Espírito, Ele é o que garante. Se você foi para o deserto, guiado pelo Espírito, 3 coisas. Primeiro, o tempo do deserto. Você não pode encurtar nem prolongar. Segundo, Satanás vai te tentar. Terceiro, você pode estar no meio das feras, mas se o Espírito te levou, os anjos te servirão. Isso é importante. Então, às vezes a gente tem uma tendência a olhar para as coisas ruins. Mas espera aí, você está de mão dada com o Espírito? Os anjos também te servirão. Vença os obstáculos, tire os olhos das feras, vença as tentações e cumpra o seu prazo de deserto. Que Deus abençoe poderosamente, seja um campeão. Nosso exemplo é Jesus. Ele foi ao deserto, cumpriu o prazo, venceu Satanás, estava nas feras e os anjos serviam o nosso mestre. Da mesma forma, acontecerá comigo e com você.
Que Deus abençoe poderosamente.